todo mundo já passou por essa situação de não ter dados, às vezes pelo que o produto está no começo, ou enfim, por qualquer outro motivo. E eu queria saber se você tem alguma situação para exemplificar isso, Fê, e como foi que vocês contornaram essa situação. Aí depois a Júlia pode talvez trazer outro exemplo também, Pri. Eu sei que a gente já passou por isso algumas vezes, a gente pode falar também. Legal. Eu tava pensando aqui, acho que tem algumas situações, né, parecidas com essa. Uma, acho que é no lançamento de um produto novo. Então, quando a gente lança um produto, normalmente você tá cego, assim. Você não tem muito uma baseline de, o que eu coloco aqui como meta de NPS? O que vai ser o meu QR? Quantas pessoas vão aderir? Então, é um ambiente totalmente sem dados. O que a gente tenta fazer é se basear em produtos similares. Então, às vezes, a empresa ela já tem algum produto similar ali, que já está performando há algum tempo, ou até benchmarks de mercado. Mas é realmente, assim, uma frase que eu falava em quase todas as reuniões que eu apresentava meu plano de análise era: eu só sei que a gente vai errar. A gente vai errar e tá tudo bem, assim. Contanto que você combine muito bem as premissas. Então, assim, olha, se eu assumir que da base de clientes que eu vou oferecer o produto, 20% vai aceitar, eu vou ter ao final do ano tantos mil usuários. Você sabe que a sua premissa são esses 20%. Então, o que você tá errando aqui é isso, mas já combinou, né, com seus stakeholders que você pode errar para mais ou para baixo e que isso vai impactar Você ali no definiu final. o que é o sucesso, minimamente. Né? Exatamente. É que, às vezes, eu vejo... Obviamente, já passei por isso algumas vezes. O problema de olhar o benchmark é que, às vezes, os números estão inflados, né? Ou muito mais baixos, assim, que também acontece. Porque, por exemplo, teve uma época que eu cuidava do site do Nubank e os benchmarks, a maioria, eram de e-commerce. Que você está vendendo alguma coisa ali. E no site do Nubank, nós estamos oferecendo crédito. Então, não adianta eu querer comparar a conversão de um site que oferece um cartão de crédito com um site que está vendendo um produto. Vai ser muito mais alta do site do cartão de crédito. Então, é bem difícil, sim, bench. Normalmente é melhor você usar bench interno, assim, produtos que a empresa já tem, mesmo que não sejam tão próximos, mas normalmente é um número mais real. Legal. Eu, assim, vejo muito isso que a Fernanda falou, mas o que eu acho mais perigoso é que às vezes a gente não tem o dado, e por a gente não ter o dado, a gente não seta uma expectativa, a gente não começa de algum lugar. E eu acho que isso é muito perigoso, porque por mais que a gente vai errar a expectativa, porque a gente não tem uma coisa para comparar, se eu não começo a formular um raciocínio do que é esperado, ou do que eu quero medir com aquela métrica, ou por que isso é importante, a gente não consegue fazer um plano, né, para entender o que é o esperado do seu produto. Então, assim, eu sei que o produto é novo, eu sei que o benchmark do mercado é muito errado, eu sei que os produtos que eu tenho para comparar, né, de base, são muito diferentes, mas eu tenho que começar de algum lugar. Então, pense num dado ali que você acha que é minimamente parecido, que faça sentido e comece de algum lugar. Porque, às vezes, mais importante do que a expectativa, né, do que tudo é ter um ponto de partida para onde olhar os seus dados. Eu acho que, assim, não ter dado não deve parar você de seguir com o seu produto, de seguir com o seu rollout. Eu sei que às vezes é muito, né, difícil, ainda mais no começo, com várias coisas, mas acho que a gente tem que se voltar para essa parte analítica, né? Eu sei que eu sou analítica, eu sou muito voltada para isso, mas assim, eu acho que a gente começa de algum lugar, às vezes acessando qualitativamente alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sei, eu não consigo medir de maneira escalável o que estão dizendo sobre a minha marca. Eu posso começar fazendo um estudo de caso com algumas pessoas, o que não vai ter relevância estatística, eu não vou conseguir saber se aquilo se prova para todos os meus clientes, mas eu estou começando de algum lugar e eu estou começando qualitativamente para ter uma base para conseguir evoluir o meu produto, conseguir mensurar o meu produto. Então, não ter dados não deve te travar, mas siga em direção aos dados. Mas vocês acham que você citou a parte da marca, a parte qualitativa, existe algum produto que vocês acham que não gera dado, que não tem como mensurar e aí vai ser sempre qualitativo? Vocês já vivenciaram algo assim? É que o qualitativo, ele é um dado, né? Justo. Eu acho que é isso. Acho que talvez, assim, o dado quantitativo seja muito difícil você medir. Não vai estar... Normalmente é assim, né? Não vai estar de fácil acesso. Normalmente, a implementação da estrutura para medir os dados, às vezes, é mais trabalhosa do que lançar o próprio produto. Você gasta um tempão ali. Mas o qualitativo, ele é um ótimo dado. Você sabendo lidar com ele, você sabendo fugir de viés também do dado qualitativo, que ele é sempre carregado de muito viés, porque normalmente as perguntas já têm alguma coisa ali por trás, a população selecionada também tem uma coisa por trás, mas
ele é um ótimo ponto de partida. Então, assim, se você só tem o dado qualitativo, eu acho que tá tudo bem, sabe? Partir daí e depois tentar transformar isso no mais quant possível. E para um início de produto, assim, que vocês citaram, um produto novo, tô lançando alguma coisa nova no portfólio, você acha que vale mais a pena sempre começar pelo quali, para você fazer esse pontapé, cobrir essa base antes de você investir numa estrutura de quant? Depende muito, né? Complicado, porque I love data, então eu gosto muito dos dados. Eu acho que, assim, é um esforço, você tem que medir o esforço de fazer aquilo para o seu produto. Eu acho que, assim, a falta de dado quantitativo não deve te parar, mas o que eu vejo muito é, às vezes, as pessoas priorizando, né? É só o qualitativo e vamos seguir sem o dado. E aí, lá na frente, isso se torna um problema, porque você não consegue escalar o seu produto, você não consegue mensurar se o seu produto tá gerando valor. Então, assim, eu acho que não ter o dado no começo não pode travar. Acho que vamos pro MVP, vamos começar a medir qualitativamente. Mas tenha em mente que sem o dado é muito difícil você escalar alguma coisa. Porque você fica sem retorno se aquilo tá te gerando valor, se os seus clientes estão gostando daquilo, se a sua conversão, né, tá fazendo sentido. Então, não necessariamente no começo, mas em algum momento ele tem que estar presente, assim, de fato, pra gente conseguir crescer esse produto. Isso é muito verdade. Você estava falando, eu estava lembrando disso, assim, no squad, às vezes é muito comum os roadmaps não estarem perfeitamente casados. Então, às vezes, por exemplo, engenharia já terminou a implementação de um teste que a gente vai colocar no ar e a parte de análise ainda está terminando alguma outra análise. E aí tem uma semana entre um e outro que descasou os roadmaps. E aí já chegou a situação de falar, não, então vamos ligar o teste, depois a gente começa a fazer análise, depois implementa o monitoramento e assim. Não é um indicado, porque se alguma coisa quebra no teste nesse período, se você perde dados, ou se você nem está coletando os dados, porque se você não montou a análise, se você não montou o monitoramento, você não sabe se os dados estão chegando. Aí, às vezes, roda o teste ali por uma semana, no final você fala, putz, não coletei dado nenhum. Então, você teve uma perda de tempo ali no final, né? Então, depende muito. Acho que se é só a única opção, tudo bem, mas às vezes atrasar um pouco um projeto, demorar um pouco mais de tempo para conseguir coletar os dados, vale muito a pena. Legal. Eu tenho um ponto, assim, que dentro desses vários dependes, um deles depende da estrutura da empresa e da complexidade que ela tem. Por exemplo, o Nubank, uma empresa gigante, a empresa trabalha com majoritariamente financeiro, então você tem que ter um rigor com os dados muito maior do que uma startup de 2 amigos que estão começando agora, ou até mesmo uma empresa um pouco maior, a própria M3 tem 30, 50 pessoas ou 100 pessoas, que às vezes não é tão crítico ter ali os dados. Então, acho que para quem está ouvindo ou assistindo a gente tem que pensar nisso. Faz sentido? Quão crítico é? Tô lidando com dinheiro? Não estou lidando com dinheiro? Ou é uma parte da minha empresa, do meu produto que, enfim, a gente pode ficar um tempinho sem dados por enquanto? Uma coisa que o time da Júlia faz muito no Nubank é pegar dados, assim, até demográficos, né? Tipo, um perfil de mercado, como o Brasil está crescendo. Então, são dados que são públicos, que estão por aí, e que eles transformam em informação e até em projeções para os nossos produtos e para como a gente trata eles internamente. Então, não necessariamente o dado precisa ser seu, algo que você coletou. Você também consegue chegar nessas informações olhando para fora, né? E, assim, por exemplo, né, durante a faculdade eu trabalhava no Fórmula, que, né, a gente criava um carro dentro da faculdade. Obviamente era uma equipe, era estudantes, a gente não tinha dados, mas ter a cultura de pensar que os dados são importantes e que toda vez que eu consigo mensurar alguma coisa, eu tenho relevância, isso é muito importante, mesmo numa empresa de 3 pessoas, 10 pessoas. Então, assim, a gente lida quando a gente não tem, mas a gente procurar tomar as decisões embasadas em algum dado muda completamente como eu caminho com a minha empresa, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo, se você não está pensando sobre isso, você não gasta esforço naquilo, você não direciona o seu pensamento, mesmo que seja um chute, assim, mesmo que você não tenha realmente embasamento. Agora, quando você começa a ter esse mindset de dados, mesmo, enfim, que você não consiga mensurar todos os dados e que muitas das coisas são, né, uma estimativa, uma coisa bem simples, assim, né? Quantos cursos eu vendi nos últimos 30 dias? Assim, já começa a ter esse mindset e você consegue construir em cima disso, sabe? Uma cultura realmente de usar os dados nas decisões, que eu acho que é muito essencial, independente do tamanho da sua empresa. E aí, gostou desse corte? Se você quiser, assista o episódio completo, basta clicar no link aqui na descrição. E se você gostou e quer deixar a gente sabendo disso,
deixa o like e assina o nosso canal para a gente continuar trazendo conteúdo gratuito aqui no YouTube.